Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, redatora do portal Momento Saúde. E hoje nós vamos falar sobre esclerose múltipla. Nós vamos entrevistar a doutora Bruna, que além de ser médica, mãe, já está aqui, né, doutora? Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Boa noite a vocês do nosso podcast. A nossa audiência, eu não sei aonde você vai estar, que horário que você vai ouvir. E você que é das ONGs, gratidão por todos vocês que movimentam aqui o Momento Saúde. Vai lá, compartilha essa live, chama essas pessoas que precisam assistir, principalmente essas que acabaram de ter um diagnóstico, aquelas que vivem, né, convivem com a esclerose há muito tempo. E nós vamos falar um pouquinho de dados estatísticos. A esclerose é uma das doenças mais comuns no sistema nervoso central. Ela afeta cérebro e medula. Hoje nós temos no redor do mundo mais de 2,8 milhões de pessoas e hoje muitas pessoas estão tendo um diagnóstico desse. E no Brasil estima-se que tem mais de 40 mil pessoas que convivem com essa doença. E a doutora Bruna vai falar tudo pra gente aí como que é, né, doutora? Já vou te chamar aqui, doutora. Aceita aí nosso convite. Boa noite a todos vocês. Compartilhem aí essa live para chegar dentro de um lar que está recebendo um diagnóstico hoje, né, doutora? Boa noite, Olá, doutora boa Bruna, noite. tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, sim. Gratidão, viu, doutora, por estar aqui conosco, por falar um pouquinho da Obrigada sua pelo jornada. convite. Nós, assim, para nós é um prazer, viu? Doutora, se apresenta aí para nossa audiência, as pessoas que não te conhecem. Pode ficar à vontade de falar um pouquinho da onde você é. Fique à vontade. Ok. Meu nome é Bruna, eu tenho 35 anos, sou natural de Juazeiro, da Bahia, mas moro em Recife desde muito pequena. Descobri a esclerose múltipla em 2006, né? 17 anos de diagnóstico. E desde então, convivendo, né? Tentando fazer que as limitações que a doença traz não impeçam minha vida. E me formei em medicina após o diagnóstico. Quando eu descobri da doença, eu ainda fazia cursinho. E aí entrei na faculdade, aos trancos e barrancos consegui me formar em medicina. E estamos nessa. Que Fui legal. mãe, minha bebê tem 4 anos. E estamos aí. Propósito, né, doutora? É o que a gente fala, né? Propósito, com certeza. Descobriu, né, que tem um diagnóstico, para muitos é um recomeço. Então, no início de um diagnóstico, acho que é tudo muito difícil, mas para a maioria de vocês que a gente entrevista, vira um propósito, porque você entende a dor daquela pessoa que convive com isso. Por mais que você saiba o dia a dia, né, de cada um, como muitos médicos especialistas, mas é diferente aquela doutora, que ela sabe exatamente o que o paciente sofre, né, doutora? Com certeza. Assim, eu sei porque eu vivo na pele também. Grande parte do E sofrimento. como que foi, doutora, assim, para você descobrir tão jovem que tinha esclerose múltipla? Como que você chegou nesse diagnóstico? Nossa, foi bem de surpresa, né? Porque, na verdade, o diagnóstico foi um achado clínico. Eu não estava sentindo nada. Tinha tido, na verdade, alguns episódios assim, de cegueira unilateral que durava 15 dias e passava. Aí, não, é estresse, ela faz cursinho para medicina, muito estresse, muita demanda. E aí, atribuído tudo a estresse, dava um calmante e passava. Passava porque a minha esclerose múltipla era remissível recorrente, então era exatamente o tempo da doença, 15 dias do sintoma ativo e resgatava. E aí eu atribuía sempre ao estresse e eu tinha que fazer uma cirurgia, né, que até hoje eu não fiz, por sinal, que é para serrar os cornetes nasais, redução de cornete nasal. E aí, quando eu fui para marcar a cirurgia, meu otorrino pegou e fez: eu vou lhe pedir uma tomografia de face para ver, a gente ver se tem alguma secreção acumulada, algo mais que a gente tem que fazer, um desvio de septo que a gente necessita corrigir. Eu vou lhe pedir uma tomografia de face.
Pediu a tomografia de face, e na tomografia de face veio uma manchinha a 3 milímetros da pineal. A tomografia de face foi sem contraste. Aí ele pegou e falou, não, tudo bem, vou lhe pedir agora uma ressonância com contraste de crânio. E aí, quando ele pediu, vieram, acho que, se não me engano, 9 lesões ativas em crânio e umas 7 em coluna. Nossa! Medular. E aí até o médico na situação, né, como eu era de menor, minha mãe entrou comigo na sala da ressonância. O médico fez assim, nossa, como é que uma criança, um adolescente, com a que eu acabei de ver na imagem, está andando? E aí minha mãe entrou em pânico, a gente entrou em nóia, mas teve que esperar uns 5 dias para sair o laudo, tudo mais. E quando saiu o laudo, veio as lesões, em 13 lesões em atividade. Diversas lesões, mas 13 em atividade. E aí foi quando eu comecei o perrengue, né? Eu passei em neuro, passei em outro neuro, passei em outro neuro, passei em outro neuro. E depois de 5 meses, fechou meu diagnóstico. Foram 5 meses de sofrimento, exames e pareceres neurológicos diferentes. Sim, é difícil, né, doutora, essa jornada. Muitos passam. A gratidão a todos vocês. Já temos mais de 100 pessoas Mais de aqui. 100 pessoas. Pessoal das ONGs Obrigada. aí vai compartilhando. E essa parte diagnóstica que todo mundo ama, É. porque todo mundo, assim, passa por isso, né? É muito Todo mundo passa difícil. por isso. Um médico, e depende da região que tá, como a gente sabe, o nosso Brasil é muito grande e você não acha especialista, ainda mais a esse tempo atrás, que para a medicina foi um gap grande, né, doutor? Exato. E quando eu descobri, na situação, tinham pouquíssimas medicações concedidas pelo SUS. E aí, eu lembro que na situação, até foi da doutora Lúcia Brito, minha neuro, que deu o diagnóstico, e ela pegou e fez assim, ó, tem que ser a medicação injetável. E eu, nossa senhora, tem que fazer injeção. É, e aí, uma adolescente, meu uma Deus. adolescente fazendo injeção. Aí, não, tudo bem, a injeção. Aí vai para a enfermagem, aí vem um pessoal em casa, tudo mais para orientar. Não, dá para fazer a injeção, você pode se auto-aplicar. Me auto-aplicar como? A injeção intramuscular, na coxa. Aí eu, nossa senhora, eu me recusava a me auto-aplicar. Era extremamente doloroso. E para mim acabou se tornando uma tortura fazer a medicação naquele momento, porque eu fazia a medicação toda sexta-noite, porque é sábado e domingo eu não costumava ter aula nos cursinhos. Aí eu fazia sexta-noite, sábado e domingo eu ficava doente, e na segunda eu voltava para minha rotina normal. Porque dava reação, doutora? Quando Dava muita reação. Eu tinha dor de cabeça, eu tinha náusea, eu tinha febre, eu tinha muita dor no corpo. E eram reações que me limitavam mesmo. Então eu sabia que todo fim de semana seria perdido, porque seria o fim de semana do meu efeito colateral. E era semanalmente que você tinha que Semanalmente. fazer. Uma vez por semana eu usava ela. Eu iniciei com o Avonex. Era uma injeção intramuscular por semana. E daí dessa do Avonex, né? Hoje a gente sabe que tem tantas medicações, o Crevos e tudo, não sei o que você está tomando hoje, mas assim, né? Você já passou por muitos tratamentos, teve que ficar mudando muito de medicamento? Muitos, né? Muitos. Eu fiz o Avonex por um pouco mais de um ano, e aí meu próprio organismo iniciou a rejeição à medicação, né? Eu comecei a ter vários surtos, eu cheguei a ter em um ano 6 surtos. Tudo bem que eu estava no período inflamatório da doença, mas em uso de medicação, 6 surtos, não. Então, eu tive que trocar a medicação. Aí foi quando eu passei na situação para o Copaxone, o que piorou um pouquinho mais, porque era uma injeção diária subcutânea. Ai, E era a muito Tati doloroso. a Tati tá aí vendo, a filhinha dela toma, pequenininha. Ai, gente, que ela precisa, não é fácil. Era muito doloroso para mim aquilo. E assim, eu usei o Avonex, eu lembro, eu usei por 5 anos e meio. O Avonex não, o Copaxone, por 5 anos e meio. Chegou um 5 anos ponto. e meio. 5 anos e meio. Chegou um ponto que eu comecei a aplicar o Avonex e meu próprio organismo rejeitava, assim, saía o líquido em jatinho, assim. Entrava, saía. Aí não tem mais como, porque esse eu, assim, não está fazendo efeito. A medicação não está sendo, né? Ingerida, como no caso a medicação não está se dissipando na pele, não está entrando nessa corrente sanguínea, então não adianta. Aí foi quando eu evoluí para o oral, né? Ai meu Deus,
O Mas não, Creve? pode... Não, o Ocrevus não, o oral, o comprimidinho. Ah, sei, sim. Mas o Crevos é É, injetável também, né? o Ocrevus é meu atual, por sinal. Aí foi Uhum. quando eu evolui para o comprimido e fiz o uso do comprimido por mais 4 anos. E o que 4 anos. você achou, assim, do injetável para mudar essas mudanças também? O corpo muda, altera tudo, né? Essa Altera parte. Ainda mais tudo. para E mulher, né? para mulher, é péssimo. Cada troca, eu sentia mudança no meu cabelo, Uhum. queda capilar, Pele, né? é, a pele, a unha, mudava tudo. Uhum. Parecia assim uma destruição. Eu me sentia horrorosa. Mas aí depois eu engravidei. Quando eu estava usando o oral, eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, eu estava em uso ainda da medicação. A partir do momento que eu descobri a gestação, graças a Deus, muito precocemente, eu descobri a gestação com 2 semanas, eu parei Então a não foi uma medicação. gravidez planejada, porque Não, a maioria que a gente vê, né, fazem, ó, gente, tá para, se vendo? Quando é prepara. de Deus, né, doutora? Ele cuida de cada detalhe, E né? cuida de cada detalhe. E aí eu usei 2 semanas de gestação, eu prossegui usando a medicação, e aí quando eu descobri, eu parei imediatamente. Quando eu parei imediatamente, depois, né, foi visto de que eu já estava em falha terapêutica com aquela medicação. Porque eu tive que fazer uma ressonância na gestação, a ressonância foi sem contraste, por Uhum. conta da baby, Sim. e aí a ressonância me mostrou um aumento de carga lesional. E Uhum. esse aumento de carga lesional provou de que a medicação oral, o oral já não estava mais sendo efetivo. Uhum. E aí foi quando eu tive que fazer, por sinal, a pulsoterapia gestante. Nossa, gestante. Teve Gestante. que. E Para mim muitas foi gestantes têm. Essa, doutora, é a maior pergunta sempre que eles fazem, né? Posso ter filho com pode, esclerose múltipla? Pode. Tem pode, diversas amigas que pode. tentam, mais uma que a doutora está falando para vocês que pode, né? Eu tive, e o pior, eu tive que pulsar durante a gestação. Isso é a Uhum. maior aflição do mundo, Vai para qualquer né? pessoa, Eu né? lembro que foi o neurologista, tinha um neurologista, na situação eu morava em São Paulo, né? O doutor Diogo Haddad, maravilhoso, que me atende em São Paulo. Uhum. E aí foi uma conversa dele com a ginecologista até, e definiram 3 dias de pulso. Eu fiz Uhum. 3 dias de pulso. E aí depois veio, assim, eu tive que revelar no pré-natal, assim, no pré-natal não, tive que revelar, quando eu ia realizar os exames, eu tive que fazer 3 cardio, ecofetal, Para ecocardiofetal, saber como estava o para bebê, saber né? como estava, Porque porque o imagina, bebê, a gente, mãe, imagina nós, é, mãe, né? A gente fica mais preocupada com o que a gente está gerando do que conosco. Eu do que é imagino conosco. você, né? Pois Não é, sem querer, e é, querendo largar de lá. Eu tenho amigas que largaram o tratamento durante a gestação e falaram, vamos ver o que dá depois. Eu sei. E depois as sequências, a consequência é sequências difícil. são horríveis. E aí eu fiz todo o pré-natal e tudo mais. Quando eu ia fazer a ultrassom, até a médica da ultrassom vai dizer assim, não, a gente Uhum. vai ter um cuidado maior com a bebê, porque como você teve o uso excessivo de corticoide, eu não, mas só foi 3 dias. 3 dias, é um tempo mínimo. Mas Uhum. mesmo assim, graças a Deus deu tudo certo. Uhum. Manuela nasceu bem, Uhum. a termo, peso ideal, tamanho ideal, deu tudo ok. Só Aguentou a ficou gestação até o final. aguentei até o final, ela nasceu parto normal. Que 30 legal, e, doutora. 37 semanas e 8 dias. Que Porque ela legal. quis, né? Parto normal. Uhum. E assim que ela nasceu, eu amamentei ela por 15 dias só. Não, 15 não, 45 dias. Uhum. Tirei o peito, né? Tirei. Por mais que eu tivesse leite, eu não deveria, porque eu tinha que iniciar a nova medicação. E aí foi quando eu entrei no natalizumab. Uhum. Fiz o natalizumab até ano passado, Uhum. que foi quando... Ano passado não, foi em fevereiro, minha primeira dose do Ocrevus.
E aí, E você acha que é bem diferente mesmo? Porque todo mundo chega lá para os médicos, doutor, e fala: muda, por favor, doutor, coloca o Crevos. E aí tem aqueles médicos que, como é novo e está chegando no Brasil e tal, aí para entrar com outra demanda judicial, a gente sabe toda a burocracia para conseguir o da burocracia que medicamento, né? é. Mas você que Exatamente. sentiu tudo isso na pele, você acha que valeu a pena essa troca? Você sentiu mesmo uma diferença? Senti, porque por mais que eu não tivesse, né? Foi até uma conversa minha com o doutor Diogo, por mais que eu não tivesse lesões novas ou lesões inflamatórias, eu estava com sintomas, né? Fadiga excessiva, estava desequilibrada, não estava conseguindo escrever, tinha perdido a motricidade da mão direita. E aí eu precisava ter um suporte maior, uma segurança maior. E foi por isso que ele trocou para o Ocrevus. E aí, E ainda, assim, no Ocrevus, ainda diga, mais, né, pode doutora? falar. Com uma criança de 3 anos no pique total em casa, ela precisava mesmo, gente. Ela precisava do que a mãe tivesse uma carga. É. E quando eu trocando pro Ocrevus, assim, eu tô me sentindo segura, evolui bem, graças a Deus. Não tive as reações que as pessoas têm quando Muda. iniciam com Ocrevus, né? Que é aquela irritação em orofaringe, aquela sensação de entalo, aquela falta de ar. Graças a Deus eu não tive disso. Fiz semana passada a primeira dose completa e deu tudo certo. Legal, doutora, legal. E vai sim, né? E nós temos que estar dispostos a novos tratamentos. Ainda mais você como médica, acho que você tem uma cabeça mais aberta para isso, né? Exato, Tá aberto totalmente. para, não, eu tô aqui, né? Eu quero testar. E muitos têm medo também. Muitos ficam com uma medicação já tá adaptada e quando o doutor fala, vamos mudar, não, não quero mudar, eu quero manter. Só que como ela falou, fisicamente, às vezes você tá bem, mas seus exames não estão, né, doutora? É, exato. Ou às vezes até seus exames estão bem, mas você está sintomática, né? Você está tendo uma ocorrência de pseudosurtos, você está se sentindo fraco, você está tendo reativação de sintomas que você não tinha antes. Você está tendo reativação de sequelas, né? Que no caso, essa minha da mão foi uma reativação de sequela. Eu tive um surto que eu fiquei sem conseguir escrever. Totalmente, eu não segurava a caneta na mão. E quando voltou isso, foi uma reativação de uma sequela. Quer dizer, eu já fiquei com a fraqueza em mão direita. E aí, tendo isso agora, eu firmei que essa fraqueza estava. Então, estou fazendo até hoje a terapia ocupacional, as atividades, né? Usando alguns produtos, assim, usando alguns aparelhozinhos que deixam a caneta um pouco mais grossa, que dão mais firmeza no pegar para escrever. E aí, fora isso, a Mas terapia ocupacional, você faz também academia, exercício físico, você faz outras coisas também? faço. Eu faço a fisioterapia 2 vezes por semana e faço o funcional em casa mesmo, que aqui em casa tem uma mini academia montada, mais 2 vezes por semana. E assim, Precisa, né, doutora? melhora bastante. Para Precisa. todos nós, gente, para Sim, todos nós precisamos fazer exercício físico, né? Não adianta exato. isso, que o corpo, a gente vai hoje, eu conheço uma vozinha de 88 anos na academia, Pois a mulher com é. preparo físico, eu falei, olha, meu benchmark, eu quero colar nessa vozinha, eu quero ficar igual ela, porque é isso. E eu perguntei, quanto tempo faz que a senhora começou? Ela olhou para mim e falou: minha vida inteira eu faço exercício físico. Eu falei: nossa, né? Quando consegue Então, tornar hábito, é hábito, né? A você gente não faz. precisa lutar Precisa. contra a gente mesmo. Tá calor, Sim, é sim. difícil, tá chovendo, tá frio. Eu não sei qual região você tá, eu sei que aí no sul tá chovendo muito. E a gente fica usando essas desculpas, né, Sim, doutora? Ah, não vou hoje. Ah, hoje não, deixa para amanhã, mas coloca uma meta para você mesmo. É 2 vezes por semana exatamente. ou 3 vezes por semana, mas Exato. precisa, né, doutora? E E assim, todas as vezes que eu faço a atividade física, eu sinto que o meu dia se torna mais leve, que eu total. consigo dar, assim, que eu consigo cumprir todas as atividades daquele dia sem tanto esforço. Ao contrário E de você, antes, você está clinicando ainda, doutora? Está atendendo? Como que é essa eu, rotina aí? eu atendo, né? Eu fiz pós-graduação em psiquiatria e aí eu atendo aqui em
três consultórios e trabalho na UPAE. Na Nossa, uma Hospital rotina bem aqui da região. intensa. É uma rotina intensa. A segunda a sexta é bem Legal, legal. intensa. Mas assim, eu não dou mais plantão, né? Plantão noturno, isso Sim. aí. Desde o momento que eu fiquei grávida, eu retirei da minha rotina. É que a gente muda as prioridades, né, doutora? Total, A gente totalmente. sabe que o dia a dia ali, que a gente tem uma pedrinha ali para lapidar e não é fácil, né? E, Não é fácil. e passa muito rápido, é o que eu falo, os pacientes eles vão e voltam, né? Agora, Exato. essa pessoinha que tá aí do seu lado é para sempre, né? É um legado que você vai deixar. Exato. Então a gente E vê que é o dia a dia, né? De você poder. Ela tá olhando para você todos os dias. Peraí, como que minha mãe reage? O que minha mãe faz, né? E minha mãe volta para casa. Minha mãe é doutora que tá comigo dormindo aqui, né? Tem muitos médicos que eu trabalho fora do momento de saúde, eu tenho uma agência de marketing médico e lá eu trabalho tirando os médicos dos plantões para ele ter uma vida, para ele ensinar ele a empreender. E a maioria chega para mim e fala assim, Tati, meu filho cresceu, eu não vi, eu perdi isso, eu perdi aquilo. E é muito triste, né, doutor? Porque sabe que é uma jornada muito intensa, né? não, e a gente sabe que tem assim, tem alguns períodos da maturidade, né, neurológica de uma criança em que ela precisa do apoio, Precisa. em que ela precisa se sentir assistida, Sim. ela precisa se sentir observada. E assim, naquele momento, não tem ninguém melhor para observar ou para mostrar para a criança que está ali ao lado dela do que sua mãe, Uhum. né? Sim. Uhum. É, assim, é a firmeza que você tem que trazer dos seus, quer dizer, mãe, pai, Uhum. pessoas que ela tenha convívio, que ela tenha, assim, não pode ser por exemplo, nada contra, mas não deve ser uma babá, uma professora, deixando assim integral no colégio, por exemplo. Numa necessidade, ok, mas assim, essas referências ela tem que se retirar de casa. Eu Sim. acredito muito nisso. Eu também, viu, doutora? Eu penso assim, quem que tá moldando o caráter, né? Tanto é que eu mudei minha Exatamente. vida, mudei minha profissão também quando eu descobri que era mãe, que eu ia ser mãe. E ali virou a chave. Falei, opa, tô correndo atrás do quê, né? E é hoje, assim, eu priorizo a vida como um do lar, eu priorizo estar com ela, priorizo Sim. fazer a lancheira, a lição de casa, de estar junto, sabe? Eu nunca deleguei, terceirizei educação. Acho que quando é necessário, por exemplo, uma crise que você vai para um hospital, você precisa de, né, de um cuidado, porque você, nesse caso, você é uma paciente também, né? E muitas das vezes daí você não tá bem para cuidar dela. Então, nesse caso, sim, mas não no dia a dia, que a gente vê muito isso, né? Ah, não, deixa que fulano vai cuidar, deixa que ciclano cuida. E aí a gente vai ver lá na frente os frutos, né? Porque não tem um vínculo, não criou um vínculo com ela, né? Então esse vínculo é algo assim maravilhoso, sabe? Eu já tenho uma filha aí, a Tati já tem uma filha de 18 anos, né, Tati? Minha xará. A minha vai fazer 11 anos e assim, ó, passa muito rápido, muito rápido. Então, essa fase de aprontação, de tudo. Tem dias que eu falo, nossa, eu nunca achei que ia sentir saudade disso. Era a formação do caráter, né? Então, assim, Sim. você está ao lado para acompanhar todos esses momentos. E outra coisa, você deixar memórias afetivas positivas para a infância dessa criança, né? Eu acho que isso é tudo, eu acho a coisa mais maravilhosa, ela ter memórias afetivas positivas ligadas a você. Você sabe, você teve uma mãe lá quando você falou, né? De estar com você no diagnóstico, E, de ser uma guerreira. Se hoje você é muito essa mãe, essa super mãe para sua filha, é porque você teve uma mãe ali do seu lado, né? Nos exato. momentos difíceis. E nós somos muitos esse reflexo. Eu vejo muito assim, quando os pais não têm essa estrutura psicológica, emocional para receber um diagnóstico, isso afeta muito o paciente, muito, né? Você que lida aí, fala um pouquinho disso pra gente aí, de como isso afeta, né? A- Assim, afeta totalmente, né? Quando eu recebi o diagnóstico, eu tive a suspeita aos 16, fiz meu diagnóstico aos 17. Então, assim, eu não tinha nem maturidade, eu acho, para receber algo desse Uhum. tipo. E na situação eu disse, não, acabou. Não vou mais fazer cursinho, não vou mais dar segmento. Acabou. Minha vida aqui acabou. E aí eu parei de ir
cursinho, parei de estudar, parei tudo, cancelei. E entrei num quadro, assim, depressivo mesmo, em que eu me arruinei. Eu me isolei do mundo e dali eu não queria sair. E aí eu lembro muito que foi a minha mãe, eu digo, minha mãe é uma guerreira, e foi ela que foi lá, me puxou, me trouxe de volta e disse, nada disso. Porque agora, mais do que nunca, você vai realizar os seus sonhos. Porque agora, mais do que nunca, eu tenho certeza que eu criei uma filha forte. E assim que a gente, assim, conseguiu, né? Aos trancos e barrancos, ela me resgatou e eu entrei nos tratamentos. Eu não aceitava fazer o tratamento, eu também abandonei o tratamento logo no início. E aí ela me trouxe de volta para o tratamento, me trouxe de volta para as atividades, para o cursinho, para o estudo. E graças a Deus eu consegui concluir. Mas, assim, de uma forma geral, quando a pessoa recebe o diagnóstico, querendo ou não, ela vive um luto, né? Ela vive Sim. um luto dali daquele momento, porque a pessoa acabou minha vida. Você recebe o diagnóstico de uma doença crônica. Então, naquele momento, a impressão, o que você tem, assim, que você atrela é que acabou a sua vida e acabou, e ali não vai adiantar para que eu vou correr atrás, para que eu vou lutar, para que eu vou batalhar, porque acabou. Mas do contrário, na verdade, surge uma vida nova no seu novo formato de viver. Porque assim, não é que a sua vida acabou, sua vida não vai ser assim, sua vida não é maravilha, a vida de um doente crônico não é um mar de rosas. Você, claro, vai enfrentar todas as dificuldades referentes à doença, seja os sintomas, seja o medicamento, seja a batalha, muitas vezes judicial, pelo medicamento. Então, assim, você vai viver assim, muitos momentos de aflição e de angústia. E você aprende a lidar com isso, assim, aprende a lidar ou aprenda que esses momentos não façam tão mal para sua vida, né? Porque a partir do momento que qualquer momento desse, qualquer movimentação irregular, tudo quando sai do modo que você não quer, abala a sua vida a um formato de que impede de você seguir ela, então é muito assim, é ruim isso. E assim, é o que eu falo muito com meus pacientes. Tem que aprender, atendo também alguns pacientes que tiveram diagnóstico de esclerose múltipla, por sinal. Aí, nesse momento, a gente tem que aprender a resgatar a nossa força. Não sei de onde vem, independente de crença, independente de religião, independente de fé, mas tem que se apoiar em algo ou em alguém, você tem filho, algo do tipo, que lhe faça ter força e energia para viver. Que a gente vive muito assim, né, doutora? A gente traça os nossos planos, a nossa história, a nossa jornada. Todos nós somos assim, né? Imagina você, uma adolescente ali com um sonho de medicina, de repente tem um diagnóstico desse. Então, é muito legal vocês ouvirem a doutora falando. Todos os ciclos são iguais de diagnóstico, todos entram em luto. E nesse ponto que a doutora falou, ela teve uma mãe forte. Então, você, mãe, pai, padrasto, avó, quem está do lado, sabe, compartilha essa live, ela vai ficar gravada. E vocês sabem muito bem como é essa jornada, né, desse passo, primeiro passo de descobrir, como você falou, é difícil passar em vários médicos e não tem ali um diagnóstico fechado. Depois, o medo do tratamento. Essa parte da depressão, a gente vê que vários passam também. Porque a gente fala, a gente vive, fala assim, eu vou morrer na nossa cabeça, sei lá, vou morrer daqui tanto tempo, né? Por que eu vou gastar minha vida com isso? Por que eu vou estudar? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou? E é os porquês, né? E a gente esquece que Deus é o autor da vida, é Ele quem decide, é Ele que tem a jornada. E como a doutora falou, é de você ali mudar seu mindset, você buscar ajuda. Então, se você tá vendo que aquela pessoa não tá conseguindo sair daquela crise, ela precisa de um tratamento, de um psicológico, um psicólogo, né? Ela precisa de outras ajuda para você encorajar ela para fazer o tratamento, né, doutora? Porque senão não é Sim. fácil. Às vezes até assim, quando necessário, sim, muitas vezes, por sinal, necessita um acompanhamento psicológico juntamente ao acompanhamento psiquiátrico medicamentoso, muitas vezes. Agora, assim, é reconhecer o momento de que você não está conseguindo lidar, aquilo está atrapalhando, né, a sua dinâmica de vida, e aí pedir ajuda. O principal é
você reconhecer e pedir ajuda. E buscar essa ajuda. Né? Eu acho que também muita gente tem muito preconceito com referente a tratamentos psiquiátricos, né? Tem, Psicológicos. muito. Muito, muito. Ainda carrega assim, uma carga muito pesada a pessoa reconhecer de que faz um tratamento psiquiátrico. Uhum. Né? Então, assim, você tem que se destituir desses rótulos de que quem faz tratamento psiquiátrico de uma forma pejorativa é doido, né? Uhum. E saber assim que quem faz tratamento psiquiátrico, do contrário, é quem tem a ciência de que necessita de um apoio naquele momento. É Uhum. quem tem a ciência de que precisa seguir, né, ou um tratamento medicamentoso, ou um tratamento psicoterápico, muitas vezes já a junção do medicamentoso com o psicoterápico, uma mudança de rotina alimentar, atividade física, é o combo que a gente faz para ter uma melhoria da qualidade de vida e principalmente para conseguir com que esses sintomas psicológicos e psiquiátricos não interfiram negativamente na sua rotina de vida. E no tratamento também, né, doutora? Porque você tem que estar tudo alinhado, senão a gente percebe que Exato. às vezes, muitas vezes, o tratamento medicamentoso não está dando efeito porque tem algo além. Esse algo além é o emocional, é o psicológico. Às vezes não é nem da pessoa, às vezes é da pessoa que está do lado. A gente às vezes tem, que é o oposto de você. Às vezes a gente tem muitas mães que elas se afundam numa depressão tão forte e ela não consegue ajudar o filho, né? Ou a esposa, ou o marido. Então, nesse caso, é você falar, olha, como a doutora falou, para de orgulho de ser super mulher. Hoje a gente tem muito isso, né? Sou super mulher, tenho superpoderes e eu não posso ter nenhum problema, né? Então, quando a gente se destitui disso e fala, não, eu preciso de tratamento para mim ficar forte, eu preciso de tratamento para mim sair da crise. E hoje nós temos muitos estudos científicos, a gente tem medicamentos chegando, né? Muito, tá aqui o portal Preço Medicamentos, que lá você vê diariamente medicamentos novos, a Anvisa liberando para entrar no Brasil e de várias áreas, de várias patologias, né? Então a gente tem que estar aberto, igual você falou, vou precisar fazer um outro tratamento. E a gente não sabe até quando, né, doutora? Você vai ficar no crevo. Se precisar mudar, tô aqui, tô disposta. Eu quero cuidar da minha filha, eu quero educar minha filha, né, doutora? E é isso. Exatamente. Exatamente. Assim, por enquanto o Ocrevus está ótimo, mas a partir do momento que não estiver, eu não tenho medo e também não vou ter restrições de dizer assim, ah, vai ter que trocar, eu troco. Eu estou aqui disponível para o que vier, contando de que minimamente até os 25 anos da minha filha eu consiga estar íntegra com ela, Ah, ok? muito mais, Porque doutora. Ixi, vai curtir os pretendo netos eu muito ainda. mais do que isso e acredito eu que muito mais. É. Mas, assim, não tenho nenhum, no momento, sem medo de que o Ocrevus não vai fazer efeito, mas disponível para trocas também, se assim for Sim, necessário. ó, a Alvarenga falou aqui, ó. O André falou sensacional, a Alvarenga falou muito bom, parabéns. Gente, a gente tá tão Vale. focada aqui no papo que eu tô esquecendo de olhar aqui se tem mensagens. Por favor, fiquem à vontade de perguntar. A doutora aqui é super aberta, super simpática. E ela tá aqui, ó, de coração aberto, gente. Então pode ficar à vontade aí de Exatamente. perguntar, né? E, doutora, nessa sua rotina de tratamento, como que tá assim, de crise? Eu sei que teve um dia desse que você não estava bem, que até você tinha postado, eu não sei se era da crise, se não era, até te perguntando já de antemão, continua os surtos, como que tá isso? Na verdade, meu último surto foi realmente durante a gestação, né? Uhum. Que, assim, foi um surto, entre aspas, porque foi uma falha terapêutica. Então, tem 4 anos, mas até naquele post que eu coloquei, eu não estava bem por conta da fadiga, né? Uhum. A fadiga da esclerose múltipla, que é uma fadiga muito além de uma fadiga muscular, assim, de uma pessoa que não conte com a doença crônica. Então, assim, naquele período de fadiga, eu entro realmente numa névoa mental, eu fico fragilizada, eu fico chorosa, eu fico me sentindo assim, impotente, né? Uhum. Naquele momento, eu me sinto impotente. Então, assim, até eu fiz esse post, porque naquela hora eu estava exatamente assim, eu estava até chorando.
Mas acho que a mulher é ciclo menstrual, doutora, são É, todos né? assim. Mulher no ciclo menstrual. Talvez também. Também é outra coisa que me afeta bastante, o ciclo menstrual. Uhum. Mas, assim, carga de estresse, né? Irritabilidade, calor excessivo, tudo isso influencia negativamente e muito negativamente a minha fadiga. Uhum. E falando nisso, o calor realmente, ele é verdade ou ele é mito? O calor faz mal mesmo para quem tem esclerose? Faz, faz mal, faz muito mal. Na verdade, são os extremos, né? Calor excessivo, frio excessivo, umidade excessiva. Tudo Uhum. isso pode desencadear surtos, pseudo-surtos. Uhum. Mas, de fato, períodos de fadiga geram. Uhum. Entendi. Então é bom pra gente. Porque a gente vê bastante essas postagens, só que a gente nunca sabe, né? O que é mito, o que é real, o que é sério. Não, é real. Muito real. E Assim, até no momento para agora você, né, pode no falar. Nordeste, né? Super Exato. calor, né? No momento agora que está nesse boom de calor no Brasil, Uhum. assim, aqui em Recife estamos ok. Uhum. Não tá mega quente, não tá nada fora do normal que é, do padrão, né? Uhum. 28, 30, 32 no máximo, assim, no padrão que é Recife. Não tá além do normal. Mas eu sei que São Paulo, o pessoal está sofrendo bastante. Ai, eu amo, eu tô amando. Nossa, como eu amo, não curto frio. Eu não curto. Eu sou paulista que amo calor, sabe? É É, engraçado isso, todo mundo passando mal e fala, nossa, tô passando mal. Fala, ai, que delícia, meu, eu não vi a hora de guardar essas blusas, que foi um inverno muito intenso aqui. Parecia que um sim. dia de calor, você falava, ai, agora já vai dar, vou guardar a blusa. Não, não dá. Tanto é que ainda tô dormindo de edredom. Aqui em São Paulo ainda tá dormindo de edredom, né? Mas é o clima. A gente vive assim no Brasil e é essas altas temperaturas, mas a gente está vendo que esse ano tá além mesmo, né? Então é. Muito além. E aí o ar condicionado para você também ficar, também isso prejudica. Não, na verdade, assim, Nordeste, né, normalmente, todos os ambientes em que eu frequento com ar-condicionado, literalmente, né, os ambientes de trabalho todos com ar-condicionado, Uhum, durmo no ar-condicionado uhum, e, assim, não ar-condicionado não é aquele ar-condicionado para ele deixar no momento muito frio. uhum, O ar-condicionado para que você consiga manter uma dinâmica, uma rotina, sem estar, assim, excessivamente suada, transpirando. uhum. Consiga trabalhar, né? Exato. Ali, porque a gente percebe mesmo, para quem tem dermatite atópica, o calor também faz mal, para várias áreas, né? Então, assim, é uma área de. Quais os cuidados que você diria para agora, para se enfrentar esse verãozão aí, para quem tem esclerose? Quais as dicas que você daria? Bom, evitar ambientes muito quentes, evitar a exposição ao sol em horários de pico de calor, é, muita água, muita água, refeições leves, tentar sempre frequentar ambientes climatizados, eu diria até, Uhum, porque querendo ou não, o calor, mas o abafado, né? É um pouco pior, o que a gente chama aqui de humor mormaço, né? Aquele uhum, ambiente que não é que está quente em graus de temperatura, mas que não está circulando nenhuma corrente de ar ali. uhum. Então, é assim, eu particularmente me sinto muito mal nesses ambientes. Aí eu digo que Uhum. eu E a praia, prefiro doutora? Nossa, eu fico pensando, se eu morasse em Recife, ai, a praia. Ai, a praia para mim é quase que banida. Eu sou uma recifense que não gosta de praia e que não frequenta. ai, doutora, vem para São Paulo. Vamos trocar então. Vamos fazer Airbnb É, de casa. Vem vamos ficar aqui embora. na minha. Porque assim, a praia eu costumo ter a fadiga no ambiente de muito calor. Então, às vezes eu até tento ir para a praia, eu vou, mas se eu me fico muito tempo no sol, me prolongo ali naquele momento, eu saio praticamente sem andar. É difícil, né? É Quem tem. difícil. Mas eu imagino, sua filha deve amar, porque toda criança ama areia, né? Não tem criança Ela que não ama ame a areia. praia. Ela ama. Ama praia, ama piscina, ama sol, ama Uhum, correr. E uhum, assim, eu não aguento muito, né? Graças a Deus, pro corre, corre. uhum, Eu conto com o apoio da babá, do vovô, da vovó, uhum. dos titios, porque o corre, corre
o segurar os 22 quilinhos dela também, para mim, já tá ficando penoso, né? Já é bem difícil. Mas a gente tenta. Quando ela pede cola, não, vamos sentar aqui com a mamãe, conversar. Vamos pintar. Fala, agora você já é uma moça, né? Você já é uma moça. Você já é uma moça. Vamos pintar aqui no chão, vamos sentar. Faça tudo para que ela aceite ficar sentada. Porque já tá assim, num peso que eu não aguento muito, né? 22 quilos para andar, eu não aguento, né? Não aguento. Doutora, Não você aguento. acredita que eu, nessa fase da minha filha, que eu fui começar a malhar por causa das dores da coluna? Eu não sou portadora de nada, mas aí começou as dores, sabe? Sim. De você ajudar no banho. Aí eu falei, gente, eu não tô dando conta mais de carregar, porque daí já doía o ciático, doía tudo. E foi dali que eu mudei. Eu falei, opa, vou ter que começar a fazer exercício físico. E aí eu fico brincando da vozinha de hoje, mas foi exatamente isso que eu comecei a olhar, falar que tipo de vó que eu quero ser. Porque eu tive minha avó que estava sempre doente, sempre mal, porque ela nunca se cuidou, né? Então, eu curti muito que eu era neta mais velha, mas com os outros netos já não. E foi ali que eu falei, ixi, eu vou ter que começar a fazer um exercício físico, querendo ou não, mas eu vou, né? Então foi ali que virou a chave. Então eu falo para vocês, gente, não tem momento para virar chave, né? Aproveita essa live hoje, começa amanhã. Se você não tá gostando de ir na academia, vai fazer pilates, vai fazer natação, vai fazer. Tem tantas coisas legais, né, doutora? Hidroginástica. Eu fazia hidroginástica antes. Mas aí depois eu fiquei meio sem horário, né? Meus horários não eram compatíveis com as das aulas de hidroginástica. Então, atualmente, o que está sendo compatível com meus horários é, por exemplo, eu chego do trabalho, eu consigo fazer à noite. De manhã cedo, eu consigo fazer em casa. Realmente, o treino funcionar. Tem Sim, esteira. precisa, né? Precisa. Precisa. A Ana tá sempre aqui fazendo live com a gente. A Ana, ela é uma físio que ela dá aula online para pacientes com esclerose, então é especialista nisso. Hoje ela não tá aqui conosco, porque ela tá também numa palestra, mas é assim, a gente busque alternativas, que tem muitas, né, doutora? E às vezes eu falo assim, a gente às vezes vai num lugar, você não tem empatia com o personal, você não gosta, vai no outro, né? Às vezes é até mais longe da sua casa, mas você se encontra, né? Começa a fazer amigos. Exato. É um ambiente que lhe acolhe melhor. Né? Isso muda muita coisa. Assim, eu particularmente odeio academia. Eu também, Sempre odiei. também, tô na fila, também. Sempre odiei academia. Então, assim, todas as vezes que eu fui fazer atividade física, eu busquei sempre outras alternativas. Então, vamos fazer ginástica, vamos fazer pilates, vamos fazer um funcional, vamos fazer outras atividades que movimentem o músculo e, assim, fortifique seus músculos, mas que não seja na academia. Porque na academia eu realmente não desenvolvo bem. Ai, Não consigo. também não é o ambiente, né? É o Eu vejo aquele povo, ó, Camilinha, nos perdoe, a Camilinha briga comigo, que é minha amiga, e ela, né? Mas assim, depois, Camilinha, ela tem que ir comigo aqui na academia, porque ela é a menor mulher, né, e mais forte do Brasil. Mas para ela já virou um hábito. Então, para que ela, né, faz heterofilismo, faz tudo? Eu não consigo. Então, para mim, ela é a super mulher, para mim é a Camilinha, né? Mas eu não consigo, e eu não gosto do ambiente também, eu não me sinto bem. Não sei, você vai pegar o peso, todo mundo olhando, será que ela vai conseguir? Será que ela não vai conseguir, né? E quando Das fica roupas, fila para usar o aparelho? das roupas, da música, eu não gosto de nada. De nada. Então, assim, eu comecei na terceira idade, o Pilates, então eu queria te encorajar. Vai na terceira idade, as vozinhas me acolheram, por mais que elas me davam um baile ali, mas eu falava, não, eu vou com elas ali. E aí fiz, porque assim, no começo os papos eram iguais, as dores eram iguais. E aí foi, me adotaram, virei neta ali de todo mundo e ali elas começaram a me encorajar. E ali já se foram 6 anos que eu tô ali intensa numa rotina, né? Daí já passei por diversos estúdios, diversos lugares, diversos profissionais, mas nunca parar, né? Tem que ter a constância, né, doutora? Exato, tem que manter assim, tem que tentar pelo menos manter a rotina. Se não se adequa ao ambiente, troca o ambiente, mas não troca a atividade. Pode até variar a atividade, mas não deixe de fazer a atividade. Isso E você, o que você acha assim? O que você pode falar?
a esclerose te barrou de fazer alguma coisa, que você pode falar, nossa, eu não consegui fazer tal coisa porque eu tenho esclerose. Eu, de verdade, não tenho algo que eu barrei de fazer por ter a esclerose. Agora sim, eu conquistei de uma maneira mais penosa, né? Foi mais difícil alcançar. Uhum. Mas eu diria que eu conquistei tudo que eu tinha planejado para minha vida. Uhum. Um degrau Foi de do bom, cada vez, um né, degrau de doutora? Um cada degrau. vez, aos pouquinhos, Uhum. um de cada vez. Sem pressa, né? Exato. Eu lembro até assim que semana passada eu estava em São Paulo, porque eu aplico o Ocrevus aí em São Paulo. Uhum. E era uma coisa que eu sempre tive muita vontade de ir na minha vida. Foi um festival, por Uhum. exemplo, um Rock in Rio. Uhum. Nossa, mas eu Corajosa, nunca na hein? minha Você é muito vida, nunca na corajosa, minha meu Deus. vida, nunca na minha vida que eu vou aguentar ir para um negócio desse. Como Uhum. é que eu, com esclerose múltipla, morta de fadiga, sem conseguir andar direito, desequilibrada, vou aguentar ir para um festival? Uhum. Aí eu estaria em São Paulo na mesma época que estava ocorrendo o Detal. Uhum. Aí eu fiz assim, a oportunidade. Por que não tentar? Uhum. E foi assim, quando eu vi que eles tinham uma área de acessibilidade, Uhum. que realmente tinha uma estrutura diferencial para quem entrasse com laudo, PCD, algo do tipo. Então eu fui. E eu conquistei, eu consegui. Que legal, que Eu legal, que consegui ficar experiência. até o final, assim, até o final de tudo não, mas até o final da atração que eu queria ver. Eu Uhum. consegui. Valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. É, eu acho que o medo são os nossos sabotadores, porque a gente cria um monte de coisa sem a gente conhecer, né? Exato. E a gente já vai criando um monte de coisa, e aí, quando a gente supera isso, é muito bom, né? É muito bom. O sentimento, assim, nossa, foi um sentimento de conquista que ficou para mim. Quer dizer, eu ficava assim, nossa, mas eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Mas, ao final, eu via pessoas que, assim, que não tinham patologias, que não estavam com pulseirinha especial, nada, andando com mais dificuldade do que eu. Eu Sim. dizia, nossa, então eu acho que eu aguentei. Mas é por Claro que eu causa respeitei. dos hábitos saudáveis, né? Os É, hábitos saudáveis, a gente prepara mais o nosso condicionamento físico. E a gente vê, gente, os jovens, vocês aproveitem, aproveitem para se alimentar, aproveite para malhar enquanto vocês têm pique, né? E é uma geração que não tá curtindo, tá muito no digital. A gente vê aqui, ó, tá lotada aqui, né? Assistindo a gente. A gente agradece, vocês são a era tecnológica, né? Mas precisa sair de casa, né, exatamente. doutora? Precisa se cuidar. Precisa, precisa se movimentar, né? Assim, menos exposição à tela, mais exposição ao sol. Vamos ativar a vitamina D. Uhum. Vamos ativar nossos músculos, movimentar um pouco mais. Se necessário, fazer uma troca na rotina alimentar também. Vai que está irregular, que está consumindo muito alimento, muito carboidrato, muito alimento ultraprocessado. Também fazer uma troca na rotina alimentar. Então, assim, é são coisas assim que eu acho que eu faria se eu tivesse tido, né, a orientação no momento, né, na adolescência, quando era mais jovem, porque logo que eu descobri a esclerose, eu não fazia exatamente nada de atividade física. Era 1000% sedentária. Ah, 1000% mesmo. é normal dessa geração, né, doutora? É bem difícil, né? E aí, e também, como eu estudava muito para cursinho, tinha muita aula até tarde, ficava até muito tarde da noite no cursinho, então eu fazia assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho disposição, eu não tenho coragem. Então, Uhum. eu me sabotava. Eu me sabotei por muito tempo. E, assim, até foi um período bem conflituoso, porque eu era obesa, né? Então, eu cheguei a pesar no cursinho 116 quilos. Nossa, doutora. E quando entrei na faculdade, né, Uhum. comecei a ver o boom da gastroplastia, muitas pessoas fazendo, eu disse, não, vou fazer. Aí, Uhum. vou fazer. Não, mas tu tem esclerose múltipla. Não, mas eu vou fazer. Uhum. Eu vou fazer.
Aí falei com minha neura, a minha neura pegou e fez assim, até melhor, vai ser menos peso nas suas articulações, no seu joelho, no Uhum, seu tornozelo, vai ser menor a dificuldade da marcha. Eu uhum, sou a favor. Aí uhum, eu disse, ok, fui no gastro, avisei o uhum, gastro, eu tenho esclerose múltipla. Ele pegou e fez assim, ok, uhum, faço. uhum, Fui na anestesista, eu tenho esclerose múltipla. Ok, tá tudo certo. E aí eu uhum, fiz a gastroplastia. uhum. Fiz Com quantos anos? com 21 anos. Nossa. Com 21 anos eu fiz a gastro. Aí perdi 48 quilos Uau! E conseguiu manter. e consegui manter. Uhum, Engravidei e não uhum. engordei de volta. Que Sendo que legal! quando eu engravidei, eu já tinha feito até as plásticas, Nossa Senhora. E agora? Uhum. E aí, quando eu engravidei, no primeiro trimestre da gestação, eu perdi 4 quilos ao invés de ganhar 1 grama. Eu também aconteceu isso. De tanto que eu E passava aí, mal. e eu não passava mal. Eu passava. Eu não passava, não tinha náusea, não tinha enjoo, não tinha nada. Não tinha vômito, não tinha nada. Mas eu perdi peso. Comecei a perder peso, ok, perdi peso. E aí, quando foi no resto da gestação, eu ganhei 6 quilos. Uhum. É, eu também, foi bem assim, até o pessoal brigava, eu falava assim, para de fazer regime, né? Você tá grávida? Eu falo, mas gente, eu não tô fazendo regime, né? Que eu tô fico vomitando, tudo que eu como eu vomito, não tem como, né? Então, é, mas é que cada um, e aí esses medicamentos também que a gente ouve muito falar, que o medicamento faz engordar, que o medicamento, o corticoide aumenta, você Sim, realmente viu tudo isso ou só inchava e depois vivi. desinchava? Vivi tudo isso da questão do corticoide. Mas o que eu sempre fiz, desde o início, quando eu comecei a fazer a pulsoterapia, até quando eu era obesa. Quando eu fazia a pulsoterapia, corticoide, né, venoso em altas doses, eu Uhum. sempre reduzia sal, retirava sal da minha dieta, bebia muita água e mais à frente passei a fazer drenagem linfática. É E muito aí eu bom, via né, que doutora? eu fazia o efeito sanfona. Eu Uhum, inchava bastante no período, uhum, nos 5 dias do corticoide, inchava muito e uhum, depois murchava. Aí eu percebi que eu fazia o efeito sanfona. Eu disse, não, então a dica é intensificar isso. Zero uhum, sal, muita água e sempre fazer drenagem linfática. Aí uhum. acabou não sendo mais um efeito tão sanfona assim. Na verdade, eu passei a inchar muito pouco com o uso do corticoide. Uhum. Que bom, doutora. Essa dica é muito boa porque a gente percebe, né, que muitas mulheres elas reclamam disso, né, desse aumento e depois para voltar. E aí muitas Exato. desanimam. Aí fala, ah, Exato. já engordei mesmo, pronto, agora eu vou ficar assim. Então, gente, ó, a gente quer encorajar vocês aí, muda, né? Porque a doutora falou, vai fazer uma Muda. drenagem linfática, tira o sal, aproveita assim agora, nesse período, pelo menos o verão é bom, porque a gente consegue comer coisas mais leves, né? Mais leve. Sim. E aí isso ajuda também para quem tá tendo surto. Gente, encaminha essa live aí, a gente vê que tem muita gente assistindo. Vocês não estão fazendo perguntas, né? Acho que estão com vergonha hoje, porque eles perguntam bastante, viu, doutora? Eles É? perguntam muito. Acho que assim, você também tá falando de uma forma tão clara, de uma forma tão simples, e isso ajuda muito também, né? Sim. E é muito mais fácil para você, como eu falei anteriormente. Você, como médica, você entende mais, né? Você entende mais o que está acontecendo lá dentro do seu corpo. Então, o que, Sim. que você pode. Peraí, vou fazer outras coisas, né? Vou tentar outras terapias para sair desse ciclo. Tem que dar um choque no corpo mesmo também, né, doutora? Tem, com certeza. Eu acho que o que não pode é ficar parada, Uhum, né? Sempre tentar correr atrás de métodos de algo que você se agrade, uhum, mas que lhe traga bem-estar, né? uhum, Seja atividade física, seja mudança nutricional. Na verdade, tem que fazer tudo, né? Uma atividade física, uma mudança nutricional, seja um acompanhamento psicoterapêutico, avaliar qual o melhor método que você se enquadra, uhum. né? Se é um TCC, se é qualquer outro método, e seguir. Eu assim, acho muito importante seguir, principalmente acompanhamento psicológico. Esse é muito importante Essencial, mesmo. né, doutora? É E uma coisa que eu essencial. quero perguntar, você falou bastante da jornada de troca medicamentosa e de troca de médicos.
Você também passou bastante por isso? Não, na verdade não. Eu tenho a minha neurologista daqui Uhum. de Recife, que foi que deu o meu diagnóstico. E aí, Uhum. como eu passei a morar em São Paulo por um longo período, né? Eu não Uhum. tinha neuro para me dar assistência em São Paulo. Uhum. Até que uma amiga minha, que fazia residência de clínica médica em São Paulo, fez assim: você é louca? Você tem que ter um neuro de sobreaviso. Por mais que você volte para Recife a cada 6 meses para a doutora Lúcia lhe ver, você tem que ter um neuro aqui em São Paulo lhe dando assistência. E foi Uhum. quando ela me apresentou o doutor Diogo e eu iniciei com ele. Mas, assim, foi praticamente prevendo, né? Porque logo em seguida veio a pandemia e eu não pude mais vir para Recife. Uhum. Ficou, né? Ficou presa, tá vendo? Ainda bem que você tinha um Surpresa. doutor É. aí, né? Apesar que tem atendimento de telemedicina hoje também, hoje está bem Isso, avançado, mas antes da isso. pandemia não tinha, porque não era autorizado fazer atendimento de telemedicina. O CFM não liberava. Na Uhum. verdade, foi liberado após a pandemia, né? Em que Sim. precisava de assistência médica e não tinha acesso, não Uhum. tinha como a pessoa sair de casa, lockdown, e ia Uhum. fazer como? Então, realmente foi quando o CFM viu que não tinha lógica Uhum. e hoje em dia é legalizado realmente a consulta por telemedicina, a receita digital, Uhum. assinada por certificado. É até por isso, né? A receita. É, o paciente precisa dessa receita para entrar com uma nova demanda. Aí ele pode fazer essa consulta por telemedicina para pegar uma nova receita. Pode. Ele Ai, pode fazer essa legal consulta isso. por telemedicina. Existem algumas receitas Uhum. que não pode ser usado via telemedicina. No meu caso, na psiquiatria, uma receita azul, uma receita amarela, que necessita ser física. Uhum. Então, esse realmente eu Sério? acho que não tem. Sério, necessita Então ser você não pode física. fazer online. Você pode até fazer online, mas aí tem que ir lá alguém para buscar essa receita. Seria isso? Se for necessário, o Uhum. uso dessa receita. Uhum. Se for necessário o uso de algum benzodiazepínico, algum neuroestimulante central, necessita ser física. Uhum. É, tem muitas coisas ainda que a gente tem que melhorar, né, doutora? A gente já saiu a nova Muito. resolução, ó, é tema da minha live de segunda-feira, que vai ser essas novas resoluções do CFM, que já deu um salto, né? Porque, gente, a Sim, gente está na era da tecnologia, precisa, como que o paciente, ele quer agradecer você por tudo, então o que custa ele assim, ele quer agradecer com uma foto e você não pode repostar, você não pode fazer exato. post, você não pode ter depoimento. Então, assim, precisou essa mudança, a gente está muito feliz, aguardando esses 180 dias logo para que chegue para Para começar a seguir trabalhar com isso, né? Para eu sim. começar a usar isso, porque a gente precisa mudar, gente. O mundo está dando saltos muito grandes, né, doutora? A gente tem que acompanhar isso, né? Tem que acompanhar, tem que atualizar, né? Uhum. Na verdade, não dá para ficar parado enquanto o mundo ao redor evolui e você está ali no seu ninho Uhum. travado, Não né? dá, né? Então, assim, Tem que não dá, Tem que não dá. buscar, tem que buscar. Gente, olha, Sim, gratidão, ó, tem mais de 100 pessoas aqui, simbioso. constantes. Momento de Saúde já é assim, viu, doutora? Eles ficam esperando as lives, as ONGs. Então, Sim. gratidão a todos vocês que estão aqui. Doutora, eu queria que você encerrasse falando o que vier no coração, deixar uma mensagem aí para todos que estão nos assistindo, para todos que vão nos assistir. Sim. Eu queria falar principalmente para os pacientes, né, que descobriram há pouco tempo um diagnóstico de esclerose múltipla ou de qualquer outra doença crônica, que por mais difícil que seja, viver o momento de luto e enfrentar o momento de luto, sim, eu respeito isso e acredito que cada um tenha o seu momento, tenha o seu período que vá estar em luto, mas que entenda que a doença crônica não é o fim. A doença crônica é o início de uma nova vida. É isso aí. Doutora, e eu queria te agradecer mais uma vez. Eu sei o quanto é complicado deixar sua filhinha, né? Por mais que é uma hora, mas é uma hora, né? A gente tem que se preparar para fazer a live. E eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui conosco. E quando você quiser voltar, a gente está aqui à disposição. Ok, eu que agradeço de coração o convite. Fiquei bem surpresa quando recebi, mas aceitei Uhum. e estou aqui
com a maior satisfação e muito encantada com a quantidade de pessoas que estão acompanhando a nossa live. Eu quero dizer que quem tiver dúvida ao longo do tempo vai ser postado, né, o vídeo, pode colocar que com certeza eu responderei todas. Ai, doutora, fala o seu perfil para quem vai ouvir no podcast, para eles poderem te acompanhar também. Sim, meu perfil é o nome, né? Doutora, Isso. underline Bruna, underline Cândido. Gente, sigam lá ela. Doutora, abre caixinha de pergunta lá também para quando o pessoal, Sim, né, mandar mensagem. E vocês que estiverem vergonha, que queiram mandar inbox também, eu repasso para a doutora. A gente está aqui à sim, disposição. pode Queria mandar. agradecer a todos vocês. Uma boa noite de descanso. Que Deus abençoe a cada um. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas compartilhe essa live depois. Ela vai ficar salva aqui. E gratidão a todos vocês. Uma boa noite, viu, doutora? Boa noite. Boa noite mesmo, uma boa noite. Muito obrigada a Tchau, todos, tchau, de verdade. gente. Tchau, tchau.